Olha, elas já foram motivo de muita discussão, polêmica, né? Estou falando das máscaras, mas não as máscaras que muita gente usava no dia a dia para tentar se proteger da Covid. Estou falando das máscaras agora em hospitais. O doutor Álvaro conta para a gente sobre a atualização de uma nota técnica da Anvisa. O que mudou nessa nota, hein, doutor? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, para os ouvintes, para a Roberta. Bom dia. Bem, cria uma confusão na cabeça de todo mundo essa questão de máscaras dentro dos hospitais. Porque realmente, depois de 3 anos, esse momento que a gente vive da Covid, com relação à diminuição de casos, vacinas, permite que algumas diretrizes sejam modificadas, mas com muita racionalidade, né? Então, nos hospitais, durante quase 3 anos, todo mundo utilizou máscara dentro do hospital. Agora, essa diretriz da Anvisa recomenda que o uso de máscaras continue sendo obrigatório para algumas situações, para os pacientes que estão internados com diagnóstico de Covid, ou algum profissional que tenha sintomas respiratórios, ou profissional que faz triagem, ali está recebendo esses pacientes do pronto-socorro, os profissionais de unidade de internação. Então, começa a ter um movimento de flexibilização com relação ao uso de máscaras, mas assim, não é para abolir totalmente dentro dos hospitais, né? Então, especialmente quem trabalha em unidade de internação, está vendo paciente, em UTI. Agora, pacientes ambulatoriais, aí você coloca essa possibilidade de tirar. Obviamente, quem se sente confortável a continuar utilizando máscara dentro do ambiente, continue utilizando, mas há esse potencial de flexibilização por essa nota técnica da Anvisa que saiu aí essa semana. Pois é, doutor, mas com tudo que a gente aprendeu aí na pandemia, também sobre outros vírus que acabam circulando, as pessoas não poderiam continuar usando em ambientes hospitalares e mesmo em laboratórios, esse tipo de locais onde há mais contato, por exemplo, com o pessoal de saúde pública? Pois é, Roberto, essa é uma bela colocação. A gente viu que a máscara funciona para a prevenção de vários patógenos respiratórios, né? E desde que começou a Covid, quando a gente colocou o uso obrigatório de máscara nos hospitais, a gente sempre achou que ia ser muito difícil dizer o contrário depois. Porque se criou um hábito de proteção que as pessoas ainda não estavam acostumadas. Não era da nossa cultura utilizar máscara, né? Outras populações já utilizam máscara há muito tempo para se proteger outras pessoas. Então, precisa ser relativizado mesmo. Por exemplo, as pessoas que frequentam muito pronto-socorro, que têm doença de base, que são pessoas idosas, a gente recomenda que essas pessoas continuem utilizando máscara, né? Então, é uma redução de obrigatoriedade dentro de alguns contextos, mas que pós-Covid vai ser muito difícil a gente tirar a máscara, especialmente pessoas que são mais vulneráveis ou que trabalham em locais com alta carga de vírus, de potencial de transmissão de doença, né? Eu lembro, doutor, ao passar nas regiões aqui de Nova York, né, a região de Chinatown, por exemplo, né, essa cultura, principalmente asiática, de usar máscara, é algo que faz parte do cotidiano deles, né? Todo mundo que está gripado, está resfriado, enfim, está com alguma doença que pode contaminar o outro, eles vão lá, pegam a máscara, utilizam ali a máscara e tocam a vida, né, desse jeito. Seria maravilhoso se aqui nos Estados Unidos ou no Brasil esse tipo de cultura também continuasse acontecendo. Eu achei que depois da Covid muita gente fosse tomar essa atitude. Tô gripado, tô resfriado, tô tossindo, não acordei legal, né? Coloca ali a máscara. A chance de você evitar que esse vírus seja passado adiante, né, seria muito importante. Agora, não sei se vai ser assim não, viu, doutor, infelizmente. A gente não conseguiu, né? Essa questão da população asiática, usar máscara quase que sempre, respeitar a questão de quando está com algum sintoma respiratório, utilizar, muito complicado. Acho que a gente não conseguiu transferir essa questão cultural para a população brasileira. Aliás, eu acho que existe, desde que a Covid começou, uma das maiores preocupações, além da vacina, era quando eu vou poder tirar a máscara. Sempre isso foi discutido, né? Eu quero tirar a máscara, eu não aguento mais utilizar a máscara. Eu acho que o legado que vai ficar, Barão, se a gente conseguir trazer esse legado, é exatamente isso que você pontuou bem. As pessoas com sintomas respiratórios, que para diminuir transmissão para outras pessoas devem utilizar máscaras. E mais do que isso, Barão, acho que uma coisa que é até mais difícil de ficar, que gostaria muito que ficasse, é pessoas vulneráveis, pessoas idosas, pessoas com imunidade baixa. Essas pessoas estão em lugares fechados, com muitas pessoas, transporte. Seria bom que elas utilizassem máscara como estratégia de proteção mesmo. Máscara funciona. O que a gente está discutindo aqui hoje é que, de repente, pode acontecer flexibilização, mas que um legado fique. E acho que esses dois legados, né, a pessoa com sintomas usar e as pessoas vulneráveis utilizar, a gente gostaria muito que isso ficasse aí pós-pandemia.
Tem vários ouvintes mandando mensagens para cá. A Gisele falou: não deixei de usar, vou continuar usando em Boa. elevadores, ônibus, metrô e hospital também. Eu prefiro, eu vou continuar usando. É o que diz a nossa Gisele. O nosso ouvinte final de telefone 1433, que é o Luciano, fala: também no transporte público lotado, não me sinto seguro ainda. Também vai de cada um, né, doutor? Agora. Doutor, tem um outro assunto também para a gente tratar, que é a decisão da Organização Mundial da Saúde de escolher grupos prioritários para ter preferência na vacinação. Quais são esses grupos? Olha, isso é outro assunto vespeiro para falar, né? Porque há já quase 2 anos, 3 anos aqui com o Barão, né, Barão? A gente fala de dose de reforço, Verdade. que todo mundo tem que tomar. A OMS, de novo, num contexto diferente da epidemia de SARS-CoV-2 da Covid agora, quase 3 anos depois lá do lockdown, já vão fazer 3 anos. Depois de estudar, entender a questão da vacina melhor, a gente estava construindo conhecimento científico. Hoje se sabe, realmente, depois de 3 anos, que o grupo realmente que tem chance maior de evolução para a gravidade são as populações com a idade mais avançada, imunossuprimidos. Então, o que a OMS pensou? E uma decisão muito consciente. O documento, tem que ler o documento para entender que teve muita interpretação errada desse documento. Ela fala sobre priorização. Então, nos locais onde eu tenho uma quantidade de doses que não é tão suficiente, né, nos programas de imunização pelo mundo, ela recomenda que tem um grupo de mais risco de evolução. Para esses, realmente a vacina de dose de reforço ela tem que ser obrigatória. Adultos lá que tenham alguma comorbidade, diabético, pessoas imunossuprimidas, transplantados, profissionais de saúde e também pessoas acima lá de 70 anos. Aí ela colocou como grupo de alto risco. Então essas pessoas tomaram lá o esquema completo. Sistematicamente, de acordo com as normas, elas talvez tenham que tomar uma dose, talvez não, precisem tomar uma dose de reforço. Agora, pessoas abaixo de 60 anos, que não tem comorbidades, crianças e adolescentes sem comorbidades, e aí vai ficar, se o Programa Nacional tiver dose sobrando e a pessoa for lá tomar a vacina, ok, pode tomar a vacina, não é contraindicado, mas é só uma norma técnica que fala quais são as populações mais prioritárias, onde realmente tomar a vacina pode fazer diferença com relação à mortalidade, diminuir taxa de internação. Então, basicamente é isso. Ela quis trazer para os países do mundo uma ideia de construção de guias locais de vacinação depois de 3 anos de começo de pandemia. Muito bem, doutor Álvaro volta na próxima semana conversando com a gente sobre tudo que está rolando na medicina e vai, claro, trazer mais também respostas às dúvidas dos ouvintes. Doutor Álvaro, um grande abraço para o senhor, até a próxima. Um abraço, Barão, Roberto, os ouvintes, até semana que vem. Valeu, doutor, obrigada. Nosso ouvinte é o Joaquim Garcia, escreveu para cá também, falando que hoje, por exemplo, ele está com sintomas de gripe, sentiu gripado, não necessariamente Covid, e está usando a máscara por Boa, segurança. Joaquim. Queria agradecer Boa. a participação de todos os nossos ouvintes, falando de máscara, falando ainda de Covid-19, como a gente lida com tudo isso depois do que passamos na pandemia.